Boas-vindas a essa aula. Hoje a gente vai falar sobre um tema que muita gente erra na hora de estudar, que é o estudo de questões para a magistratura do trabalho. Então, inclusive, outro dia eu recebi até uma pergunta que eu achei até meio absurda, que é: o que você acha de estudar apenas por questões? Então, imagina que você não pega nenhuma lei para ler, nenhuma doutrina para ler. Você vai estudar apenas por questões para a magistratura. Bom, é muito difícil de isso dar certo, não preciso nem. Isso é óbvio, né? Que é muito difícil de dar certo um plano de estudos em que você estuda apenas e tão somente por questões. Porque é aquilo que eu sempre falo nos vídeos, que é: você precisa adquirir conhecimento e aplicar conhecimento. Então você vai formar uma base como se você tivesse um repertório ali como se você fosse um músico, vai numa churrascaria tocar e você tem um repertório e você chega lá e vai aplicar aquele repertório. Mais ou menos a mesma ideia, você tem um repertório de conhecimento e você vai aplicar ele de formas diferentes no decorrer do concurso. Para o Enem é uma prova objetiva, então você vai marcar X. Na prova objetiva do concurso, marcar X também. Depois na discursiva você vai escrever. Depois na sentença você vai escrever com um formato de peça, que a sentença é uma peça processual. Acontece que a gente sempre fica tentando encontrar meios de reduzir o caminho, né? E o caminho ele é longo, mas ele não é tão longo quanto se imagina. Em primeiro lugar, eu só quero que eu preciso sempre recordar isso nos vídeos, que não é porque você tem 14, 17 matérias, né? Essa é a média, no seu edital da magistratura, que você precisa pegar um manual, um curso, né? Eu estou dizendo manual, curso, um livro bem grandão, bem pesado, de 1000 e poucas páginas para falar para estudar, por exemplo, direito previdenciário, direito eleitoral, né? É difícil que você tenha, é quase impossível que você precise de um livro tão pesado, de uma doutrina tão pesada para todas as áreas do seu edital, para todas as disciplinas do seu edital. Isso dificilmente acontece, tá? Na verdade, isso não acontece, para ser mais direto. Você tem que ter quase que uma seletividade ali no que você estuda, e isso a gente parte daquele princípio de que a gente tem matérias principais, intermediárias e periféricas no seu concurso, e isso faz com que você faça uma classificação em que você consegue ver onde você estuda mais, onde você estuda menos. Então, beleza. Então, tudo isso que eu estou falando tem a ver com questão. Parece que não, mas tem. Doutrina, jurisprudência e lei são meios de a gente estimular ou ganhar conhecimento. O que quer dizer isso? Que eu vou pegar uma peça de informação nova e vou ganhar ela. E depois eu vou estimular essa peça de informação para que ela não caia no meu esquecimento. Estudar é nada mais do que isso, tá? E isso pode dar mais ou menos trabalho em determinadas disciplinas, mas é uma coisa fazível. Eu sempre digo que o plano de estudos que você tem para qualquer concurso tem que ser algo que você consiga executar em uns 3, 6, 9 meses no máximo. Se for muito mais do que isso, como eu já vi, plano de 1 ano e meio, plano de 2 anos, se você está no ponto 1 do seu edital e ele tem 200 pontos e você chega no ponto 200 do seu edital, apenas depois de 2 anos, é muito provável que o ponto 1 já esteja desatualizado e que você não lembre de nada. Ah, professor, mas eu fiz diversas revisões. É humanamente impossível que você revise de forma saudável
200 pontos de edital em 1 ano e meio nessa velocidade. Não estou dizendo que não dá. Dá sim, mas nessa velocidade que você imprimiu e ficar do ponto 1 até o ponto 200 é humanamente impossível que você faça isso de uma forma saudável e ainda mais. É que eu não queria falar essa palavra, mas eu vou ter que falar de forma inteligente. Plano de estudos que é muito longo, ele não serve para concurso. Então, respira um pouco com essa informação, porque é uma frase meio... é que ela é difícil de explicar assim de uma forma tão direta, mas assim, muitas das vezes a gente se perde em duas coisas. Em quem busca atalho, e é aquela pessoa que está sempre buscando, dá para estudar apenas por questão e eu nunca pegar uma doutrina? Eu não quero pegar um livro de 1000 páginas para ler. Eu estou dizendo, você vai precisar ler, provavelmente. Se não for um livro de 1000 páginas de PDF. Se não for 1000 páginas de PDF, algumas horas, algumas bastantes, né? Bastantes. Muitas horas aula. Mas de alguma maneira você vai ter que consumir aquele conteúdo mais aprofundado. Então a gente tem as pessoas que ficam buscando atalho de um lado, e a gente tem do outro lado as pessoas que... eu estou falando as pessoas, isso envolve tanto o concurseiro como o cursinho. Né, os cursos preparatórios. Que eles oferecem, eles jogam uma isca para você, que é a isca do atalho. Ó, eu consigo fazer com que você estude de uma forma mais fácil. Você nunca vai pegar numa doutrina. Pô, eu olho pro livro, sei lá, do Fred Didier, 5 volumes de 900 páginas cada um, em média ali. Bom, 4.500 páginas só para direito processual civil, ou fazer questão aqui e cair nesse chaveco, né? Então você tem esse lado, que é o lado de quem fica sempre buscando o atalho. E esse lado, existem 1000 jeitos de você chegar no mesmo caminho, no mesmo destino, né? Mas existem os jeitos que não chegam no destino. E esse do excesso do atalho você não vai chegar no destino. Existem alguns atalhos, sim, mas esse tipo de coisa muito para frentex, assim, ele normalmente não funciona. A gente tem o outro lado, que é o outro extremo, que é esse... Por exemplo, você vai lá no curso, você vai ter aula com juízes e promotores e não sei o quê, e só para direito penal para o ENAM você tem salvo engano, 120 ou 140 horas aula. Bom, você vai assistir a aula na sua casa, você vai ter 140 horas que você vai pausar, que você vai no banheiro, que você pausa para anotar, que você volta, ou que você assiste de novo. E essas 140 horas se tornam 160, 180, 200 horas para uma matéria. Aí a gente tem ainda, se a gente for pensar no ENAM, mais 7 matérias. Tá? Quem que estuda, se você colocar que você estuda 3 horas por dia, por 365 dias, você vai ter aí 1000 e tantas horas, 1100 horas. Por aí. Então quer dizer que você vai ter que estudar 365 dias sem falhar, 3 horas por dia, para poder vencer esse curso de várias horas aula. E eu não estou inventando, isso realmente existe. Então a gente vê os dois extremos, porque ele confunde. Você não quer ser você não está fazendo uma especialização ou algo acadêmico para direito penal. Você só quer passar numa prova. E aí, esses dois extremos, eles geram um problema. Eu não queria falar sobre isso no vídeo, mas eu vou acabar falando. Que é os dois extremos. O cara que só quer passar no concurso, o cara que acha que concurso é
você vai passar para juiz é o equivalente a você ter um pós-doutorado. E os dois acabam se tornando juízes, assim, falhos. O concurso, ele é o único filtro possível para você se tornar juiz. Porque a gente não tem como pegar 40 mil pessoas e avaliar individualmente de forma objetiva, sem nenhum tipo de preferência ou desvio. Então, o único jeito é ter uma prova de marcar X, uma prova discursiva, uma prova de sentença, para aí no fim você chegar na prova oral, que é um pouco mais subjetiva. Ela não é subjetiva porque ela é uma prova pública. Publicidade torna ela objetiva. Então, olha só, quantas coisas a gente está falando num vídeo sobre questão. Então é assim, não é nem o cara que só quer saber da prova e passar, e não é nem o cara que acha que você passou, então você é o suprassumo do direito, porque esses dois vão ter problemas na atuação. Então, a gente tem muito preconceito com a prova, com as provas hoje, porque a banca faz X, Y, Z e ela erra e ela acerta e assim vai. É ruim, é um desconforto muito grande, mas você não deve perder isso de vista, de que o único jeito de você se demonstrar preparado para assumir o cargo é você passar por esses perrengues e por essas provas. Não tem outro jeito, né? Pode ser melhor, que se batalhe por uma melhoria, mas o único jeito que existe é esse, de uma forma objetiva e impessoal. E que seja possível de fazer, porque analisar 40 mil candidatos de forma individual seria impossível. Beleza, questões. Muita gente erra nesse ponto. Agora a gente vai entrar realmente no conteúdo mais prático. Muita gente erra nesse conteúdo, nessa parte da estratégia de estudar por questões, porque a gente tem um problema muito grande no intuito. A gente não tem uma demonstração muito clara de qual é o intuito, por que você estuda questões, né? Para mim, o principal erro não é um erro grave, eu não vejo nenhum erro grave em estudar questão. O erro grave é não estudar questão, certo? É não fazer questão. Eu já fui o tipo de concurseiro que não fazia questões. Até uma desembargadora que dava um curso preparatório falar assim, ó, você tem que fazer daqui até a prova 1000 questões. São 100 questões, tem que fazer 10 provas, no mínimo, para você chegar na prova bem. Isso não é uma dica, mas não é uma parte essencial da prática aqui de como estudar questões. O erro é não estudar questões. Mas a gente tem alguns erros que fazem você queimar o estudo de questões, eu digo assim. Primeiro erro é você falar assim, eu vou estudar poder constituinte e eu vou responder 35 questões de poder constituinte. É ruim você estudar o assunto e logo depois resolver questão. E isso eu faço você refletir com uma pergunta simples, e você vai entender o que eu estou falando com uma pergunta simples. Você está estudando. Vamos supor que hoje é quinta-feira e você pegou lá para a sua prova no domingo. E você está fazendo aquele estudo de reta final e você revisou um materialzinho que você fez de poder constituinte. E falou, eu vou pegar 10 questões de poder constituinte e vou resolver. Você vai acertar tudo. Agora, a pergunta que eu faço para você é a seguinte, no Enem são 189 pontos. Você vai fazer isso com 189 pontos imediatamente antes da prova? Não. A resposta é simples. Porque não dá. Se fosse assim, todo mundo só estudava 189 pontos em um dia e acabou. Não dá porque é muita coisa, é muito conteúdo. Então, o que isso quer dizer?
que quando você estuda a matéria e vai fazer questão daquela matéria, você não está simulando condição real de prova. Você está fazendo outra coisa. Você talvez esteja fazendo algo para fixar o conteúdo, o que é válido, mas eu já vou explicar porque o outro jeito é mais válido ainda, tá? Beleza, esse primeiro. Então, é válido, mas não é tão válido. Segundo, você tem um número limitado de questões. Se você fizer 100 questões agora de poder constituinte, pode ser que quando você for realmente fazer treino de uma bateria de questões mais séria, não de fixar conteúdo, mas para treinar mesmo, para a prova, não para fazer questão para se sentir bem. Você vai não vai ter tantas questões mais. Você queimou tudo. Você fez tanta questão para se sentir bem, né? Porque eu acabei de estudar, então tá tudo fresco e eu fiz as questões e eu me senti bem, que na hora que você vai treinar não tem questão mais para treinar, porque você já treinou tudo. E aí aquele treino de questão que você já resolveu, ele não é tão legal assim, ele é mais ou menos. Ele é meio zoado. Ele é meio porque você meio que tá só revendo uma questão, você não tá realmente treinando, né? Então, qual é o jeito certo, então? Tá, esse é o primeiro erro. Treinar as questões depois de estudar determinado assunto. O segundo erro, né, que ele é muito relevante, é você treinar questões em excesso, não em excesso. Você treinar questões em plataformas, aplicativo, de celular, deitado no sofá, ou no seu computador, treinando lá questões de forma digital. E nunca, essa é a expressão, e nunca pegar uma prova, imprimir e resolver ela dentro do tempo do edital. Se você tem 5 horas para resolver 80 questões no Enem, se você tem 5 horas para resolver 100 questões na magistratura, existe um ponto muito relevante, que é a sua resistência física e mental, que você tem que levar em consideração. E existe um outro ponto muito relevante, que é o seu tempo de resolução de prova. Ficar assim, debruçado sobre uma prova, lendo questão difícil, que te dá um nó, isso é cansativo física e mentalmente. A posição do corpo, a cadeira, ficar sentado, quer ir no banheiro, aí tem que parar e etc. Isso tudo vale o treino, tá? Porque o que a gente cansa de ver aqui dos alunos é que eles vão bem, mas chega na hora da prova, eles não vão bem. Por quê? Porque não simulam as condições reais de prova. Apesar de a gente insistentemente falar sobre isso. Então, o que acontece? Você acaba tendo esses dois problemas, esses dois erros, eles falam muito sobre a mesma coisa que a gente normalmente vê. Não quer dizer que seja o seu caso, mas pode ser. E eu espero que isso levante algo aí na sua mente para você pensar. Que é talvez isso seja, na verdade, duas coisas. Primeiro, comodidade. É muito cômodo você resolver a questão da forma mais confortável. Logo depois de estudar um assunto, lá no material digital, sem precisar imprimir, sem precisar pegar na caneta. Eu tô aqui, aí eu já volto para trabalhar, entendeu? Para quem tá no home office, isso fica mais, sabe, bagunçado ainda. Pô, fiz uma sentença, sou assistente juiz, fiz uma sentença, vou resolver 10 questões aqui, depois eu volto. Então essas coisas são problemas, né? Esse é um problema de comodidade. E o segundo ponto não é de comodidade, mas é um meio de, assim, de ter um tipo de vaidade, que é eu estudo um assunto, eu treino ele, eu vou bem, então eu me sinto bem,
Treinar na plataforma é mais legal porque o erro ele meio que some, ele não vai ficar impresso ali e ele está na plataforma e eu consigo mascarar ele depois. Se eu fui mal em administrativo ontem, amanhã eu pego umas questões mais fáceis, resolvo, meu percentual vai lá em cima e aí eu começo a me sentir bem, sabe? Que essas plataformas têm métricas de como você vai por matéria e tal. Então, tem muito a ver com essas duas coisas. Qual que é o jeito certo, então? Se você vai treinar em plataforma, então, por exemplo, a gente tem a nossa plataforma aqui, em que a gente faz basicamente o seguinte. Então, você está vendo aí na tela, você vai treinar questões, né? Quando você vai treinar em uma plataforma, então você vai praticar questões, você pratica questões de forma aleatória. A gente fez a plataforma de forma que, vamos supor, eu coloquei 5 questões, eu vou ter questão sobre temas variados. Então, direito constitucional, depois vem direito penal de novo, mas aqui é crimes contra a vida, aqui é crimes contra o patrimônio, aqui é direito administrativo, e aqui é direito administrativo, mas também temas diferentes. Aqui é atos administrativos, e aqui é sobre licitação, né? Então, quando você faz sobre temas aleatórios, o que acontece? Vai acontecer uma das duas coisas. Ou você vai ter que exercitar a sua memória, que é o que acontece no dia da prova, e isso é bom, tá? Porque você vai ter um estímulo mental parecido com o que você tem no dia da prova, quando você está treinando aqui, ou você vai pegar um assunto que você não estudou. E isso é importante, é tão importante quanto treinar a sua memória. E eu vou explicar por quê. Quando você pega um assunto que você não estudou, isso está no livro Hiperaprendizado, né? Para quem nunca viu, e gosta de ler, leia. Esse livro é muito bom. Eu leio alguns livros assim desses tipos assim, por curiosidade. Eu leio, tô toda hora lendo. Então, esse livro ele explica que quando você treina algo que você treina uma questão, por exemplo, de algo que você nunca viu antes, o que vai acontecer é que vai abrir uma caixinha, vai abrir uma gaveta ali na sua mente, e aquela gaveta vai ficar pronta para quando você for estudar aquele tema, você estar mais apto a absorver aquilo ali. É como se tivesse... O que acontece? O nosso cérebro ele é feito assim, se eu tenho uma história, eu tenho que saber o fim dela. Então é mais ou menos como se você tivesse uma história que não terminou. E quando essa história aparece na sua frente, você vai ter mais atenção e vai absorver melhor. Essa ideia traduzida para concurso vai acontecer o seguinte: você errou a questão de licitação, por exemplo. E aí você viu o gabarito comentado, mas é um gabarito comentado, não é um tema completo sobre o assunto. Quando você for ler licitação por completo, aquele assunto dentro de licitação você vai estar mais apto, porque você vai lembrar da questão, você vai lembrar que você errou e isso vai ter um estímulo melhor para você na hora de você estudar. Então, estudar por questões aleatórias. Não fiz uma bateria de questões depois de de estudar um assunto. Porque isso é uma métrica isso gera uma métrica de vaidade. Quando você faz aleatório, é um treino real. Se sua prova for hoje, agora nesse momento, você vai responder 2 de penal, 2 de administrativo e uma de, como eu mostrei na tela, e uma de constitucional. Como que você vai? É isso, né? No dia da prova não tem luxos, né? Não existe nenhum tipo de luxo. É só perrengue, então você tem que passar perrengue aqui também. O outro que eu acho muito importante é periodicamente. Uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, você fazer um simulado completo. Faz o simulado completo
porque isso vai treinar o seu físico e o seu mental para fazer uma prova longa, tá? Então você precisa fazer isso. E agora eu vou para o terceiro ponto, o que você faz com as questões, né? A última parte do nosso vídeo aqui, o que você faz com as suas questões depois que você resolve. Você vai ler lá o gabarito comentado, então aqui, no nosso caso, a gente tem o gabarito comentado. Então eu vou resolver qualquer coisa aqui, só para você dar uma olhada. Então fiz aqui o gabarito comentado, finalizei, certo? Seu desempenho foi 0 de 5. Tá? É que eu coloquei qualquer coisa. Então ele vai identificar o que eu errei, mas ele vai ter o gabarito comentado. Essa parte aqui, ela é muito importante, porque você vai entender o fundamento da questão. Nesse caso aqui é uma questão autoral. Essa questão aqui ela é muito cara de FGV, né? E a gente faz no formato da FGV. Mas o que acontece? Depois que você faz isso aqui, você vai entender qual é o assunto da sua questão, né? E aí você vai anotando, faz uma tabela, faz o que for, uma planilha, não importa, uma lista, não importa. O que importa é que você anote em algum lugar e organize essa informação. Bom, questão de constitucional, de direitos sociais, eu errei. Que era um julgamento da ADI 7518 e eu errei. Bom, depois que você fez um simulado grandão ou fez questão lá todo dia, não importa. O que você vai fazer? Você vai pegar todas essas anotações do que você fez e você vai fazer uma métrica, que é uma métrica mais ou menos que a gente faz aqui na plataforma, que você pode fazer aí na sua casa também, que é isso daqui. Quantas questões você fez, e aí você faz ver por disciplina o que você acertou, o que você errou. Bom, então, o que está acontecendo aqui? Eu acertei uma de 100% de constitucional, 100% de processo civil. Então, eu sei que eu estou bem nessa matéria. Mas direito civil eu não estou tão bem. Certo? Meu percentual é muito menor. E mais do que isso, não é só por disciplina, mas também por assunto. Isso aqui é muito importante, você vê onde você errou. Que eu errei ali nos artigos 100 a 103 do Código Civil, então eu vou ter que revisar isso melhor. Então, o concurso ele é um preenchimento, vai chegar um momento, você vai formar uma base, vai chegar um momento que você vai ter que preencher lacunas. Como que você vê onde estão as lacunas? Fazendo questões. Então, é muito simples. Estudar questão por questão é isso. Não é aquilo lá que me perguntaram, de fazer só estudo de questão. Não, é conhecimento, base, treina a base, preenche lacuna. Preencheu a lacuna, melhora a base, revisa a base, testa, preenche lacuna. Revisa a base, aumenta a base, preenche a lacuna, treina de novo. É só isso. Então, por isso que é impossível a gente pensar em um plano de estudos que demora 2 anos. Se você está pensando nisso, você vai formar sua base em 2 anos. Para você treinar sua base, preencher sua base, revisar, quanto tempo vai demorar? Então, a gente não quer ficar 10 anos estudando para magistratura. A gente quer passar no próximo concurso. Né? Então, é isso que você precisa implementar na sua rotina de estudos. No mais, é isso. Espero que você tenha gostado e a gente se vê na próxima.